Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, tá? Com vocês. Hoje nós continuaremos a retratar sobre conteúdos direcionados ao gênero textual, ou seja, mais voltado para o gênero narrativo, para a redação, tá bom, meus amores? E hoje nós vamos falar sobre um gênero que ele é muito importante, que a evolução tecnológica, lembra que eu falo sempre para vocês assim, que a evolução, a cada dia que passa, há uma evolução tecnológica com aparatos e ferramentas importantíssimos para o nosso dia a dia. E ele se faz presente em toda a apresentação do que retrata a questão da evolução da tecnologia, que é os podcasts. Eu vou retratar para vocês o que são os podcasts, passo a passo, vou explicar para vocês até como vocês produzirem um podcast, tá bom? Mas, antes disso, eu irei fazer a correção do exercício que eu passei no dia 1º para casa, tá? Então, eu vou fazer a correção do dia 1º e o exercício de ontem eu vou fazer a correção hoje na live, tá bom, meus amores? Então, vejam só, eu vou fazer a correção da página 14 e 15 e em seguida eu explico para vocês o que é um podcast, tá? Anotem só aí na agenda de vocês que a página 16 e 17 também vai como atividade. Então, prestem atenção, página 16 e 17 vai como atividade e a tia agora vai começar a fazer a correção da página 14 e 15, tá? Então, vejam só, eu vou ler o texto aqui para vocês e aí vou tirando todas as dúvidas, explicando passo a passo para vocês o que representa as coisas em si, né? Leia o texto para responder as questões a seguir. Maria José casou com José Maria, que também era de Itubiara e também gostava de excursionismo, mas não foram as coincidências que a atraíram. Foi uma certa fascinação intelectual. José Maria foi o primeiro homem que Maria José conheceu, que usava outro sim, usava errado, mas isto Maria José nunca descobriu, e foram muito felizes. O outro sim, ele está entre parênteses, ele está entre aspas. Ele quer dizer que é o sinônimo de igualmente, da mesma maneira, aí usa outro sim, tá bom? Então, um trecho de um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Primeira questão, assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto. Então, vocês vão assinalar qual é a ideia central desse texto aqui. Letra A. Ter nomes parecidos ajuda no bom relacionamento do casal. Letra B. Quando o marido e a mulher nascem na mesma cidade, há um melhor relacionamento entre o casal. Letra C. Falar difícil é capaz de impressionar as pessoas e causar nela uma sensação de intelectualidade. Ou letra D. Conhecer palavras difíceis compromete o relacionamento de um casal. A ideia central do texto é a letra C, onde ele diz que falar difícil é capaz de impressionar as pessoas e causar nelas uma sensação de intelectualidade. Então, a alternativa correta, letra C. Gente, é de suma importância que vocês acompanhem a correção da atividade, que vocês sempre estejam com material, lápis, caderno, borracha, livro e mesa, quando for estudar, para qualquer que seja a disciplina. Mas se faz importante porque você precisa fazer a correção de onde houve erro nas atividades, precisa anotar as dúvidas, tudo direitinho, tá bom? Então, espero de coração que vocês, meus amores, estejam anotando as dúvidas para retirarem hoje à tarde na nossa live e estejam fazendo a correção corretamente
das questões das atividades da página 14 e 15, tá? Segunda questão. A palavra usada por José Maria e que impressionou Maria José foi excursionismo, fascinação, outro sim ou intelectual. A palavra que fascinou Maria José foi outro sim, tá bom? Que tem um significado semelhante de igualdade, de igualmente, da mesma maneira, tá bom? Terceira questão. Pesquise a palavra outro sim e marque a alternativa que informa adequadamente o seu significado. Então, igualmente, além disso, da mesma maneira, são sinônimos que retratam o significado de outro sim. Então, tem, além disso, outro sim, outro não e apesar disso. O significado adequado é o além disso, tá? Na quarta questão tem: marque a alternativa que informa corretamente a quantidade de letras e fonemas das palavras fascinação. São 10 letras e 9 fonemas, 8 letras e 7 fonemas, 10 letras e 6 fonemas, ou é 8 letras e 8 fonemas. E aí onde está? A palavra fascinação, ela possui 10 letras e 9 fonemas, porque o SC da palavra fascinação, ela representa apenas um único fonema. Na palavra excursionismo, a letra X tem som de excursionismo. A letra X tem som de CH, R, S, KS ou Z. A letra X tem som de S, tá? Sexta questão. A palavra errado tem quantos fonemas? 5 letras e 6 fonemas, 6 letras e 5 fonemas, 7 letras e 6 fonemas ou 6 letras e 6 fonemas. A palavra errada tem 5 letras e 6 fonemas. Aliás, 6 letras, desculpe. 6 letras e 5 fonemas, tá bom? A hora de eu fazer a correção aqui se atrapalhou, mas são 6 letras e 5 fonemas. E, R, R, A, D, O. 6 letras e o RR, ele tem som de apenas um R. Então, por isso, são 6 letras e 5 fonemas. Sétima questão. Em todas as palavras a seguir, ocorre o fonema Z. Circule as letras que representam esse fonema. Então, leveza tem som de Z. Beleza tem som de Z. Casa tem som de Z. Vocês só vão circulando os fonemas que tem som de Z. Exagerar. O X tem som de Z. Exame. O X tem som de Z. E asa. O S tem som de Z. Tá bom? E leia as palavras a seguir: sapo, crescer, desça, passado, palácio, texto, capaz e açougue. Reescreva-as e destaque em cada uma delas as letras que representam o som de C. Então, sapo é o S, palácio é o C, crescer é o SC, texto é o X, tá? Desça é o SC,
Capaz é o Z. Crescer, o SC. Passado, o SS. E açougue, o C cedilha. Gente, lembrando que é muito importante que vocês façam a correção de toda a atividade, tá bom? Nona questão. Nas palavras xadrez, chocolate, chuva e enxame, que letras representam o som do X? Letras X e H. Décima questão. Sobre as palavras a seguir, forme um que se pegue. Em quais dessas palavras a letra X corresponde? Letra A, aos fonemas X, deixar e mexilhão. Ao fonema S, máximo e extraordinário. Ao fonema Z, exato e exame. E letra B, aos fonemas KS, tóxico e táxi. Então, tóxico e táxi representam os fonemas KS. Tá? 11ª questão. Desses exercícios podemos retirar conclusões a respeito das relações entre os fonemas e as letras. Marque V para verdadeiro ou F para falso, com base nas afirmações a seguir. Um fonema pode ser representado na escrita por uma ou várias letras, verdadeiro. Uma única letra pode representar vários fonemas, verdadeiro. Uma única letra será sempre representado por uma única letra, falso. Uma única letra poderá representar somente um fonema, falso. E a letra X pode apresentar dois fonemas, o K e o S, verdadeiro. Então a 11ª ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá bom? Daí então nós vamos passar, já fizemos a correção. Agora nós vamos passar para a página 18. E no Para Saber Mais, eu vou retratar com vocês a questão sobre o conceito do que é um podcast, tá? Vamos lá. A cada ano há novas tecnologias surgindo, bem como novas formas de comunicar e trabalhar com informações. Uma dessas novas formas é o podcast. De modo geral, o podcast é um programa disponibilizado no meio digital que permite às pessoas acompanharem e terem atualizações ao mesmo tempo em que o conteúdo é lançado no site. Uma coisinha, a garganta meio ruim, coçando. Tais programas, embora possam ser em formato de vídeo, são normalmente gravados em áudio, como um programa de rádio digital. Então, o que acontece? O que é um podcast? O podcast é um meio de comunicação, é um programa disponibilizado no meio digital, onde através do áudio ele vai retratar sobre alguma coisa. Como o exemplo que eu dei aqui no início para vocês, deixa eu só colocar aqui rapidinho. O exemplo aqui que eu dei para vocês, que é a questão da profissão engenheiro de áudio. E aqui foi em fevereiro de 2017, tem 1h42, mas eu não vou deixar esse tempo todo. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o podcast, tá? E tais programas, eles podem ter em formato de vídeo, mas normalmente a sua grande maioria é gravados em áudio, como um programa de rádio mesmo, tá? Os primeiros programas de podcast no Brasil surgiram no ano de 2004, unicamente via computadores e iPods.
um dispositivo da empresa Apple. Hoje, os podcasts devem ser utilizados em diferentes plataformas, como notebook, tablets e smartphones. Já os temas dos podcasts podem ser os mais variados, de quadrinho a descobertas na medicina. Assim, em termos gerais, podemos dizer que um podcast é um texto feito para ser ouvido. É quando eu tenho a produção de um texto, mas eu gravo uma entrevista ou algo do tipo, para poder depois repassar para as pessoas que possuam interesse em querer retratar sobre aquele tema, tá bom? Logo, é necessário uma estrutura com roteiro e pesquisa prévia de informações a serem passadas aos internautas. Eu vou colocar aqui para vocês esse profissão engenheiro de áudio, se vocês vão conseguirem bem ouvir. Vai dar o play. Você está ouvindo Nerdcast. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada novamente, é Jovem Nerd. Olá pessoal, aqui é o Diego Moreno e meu plano de vida é levar o senhor K no Carnaval de Salvador. Eu apoio. O convite tá feito. Inclusive, pago a viagem. Ó, tá feito aí desafio, hein, seu cara aí. Tal, onde você tem a manipulação dos elementos, né, do áudio como um elemento. Se a gente falar em pouco tempo atrás, o cara tinha que simplesmente tocar perfeito e tocar quantas vezes fosse necessário até ficar perfeito. Hoje em dia, você pode corrigir um take que foi muito bom, mas teve um momento que não foi tão bom e você não quer perder aquela expressão. Então, assim, quando essa edição é usada por bem, é lindo, entendeu? É quando essa edição é usada por mal. É o lado negro da força. Basicamente, uma mixagem é tornar aquela música... O microfone, ele é fodástico, ele muda a frequência só. A noite inteira, frase por frase. Então, vocês viram? Isso aqui é um podcast. É quando ele vai utilizar as ferramentas e ele vai falar sobre algum tema. Esse tema que eu peguei para vocês é a profissão engenheiro de áudio. E aí ele vai apresentando toda a questão de como é que se é produzido, como é a profissão do engenheiro de áudio, do que é que trabalha, do que é que não trabalha, tá bom, meus amores? Foi uma indicação até do livro, esse site, para vocês conhecerem o Jovem Nerd, tá? Então, veja só. O podcast nada mais é que um texto para ser ouvido. Então, é quando eu quero contar uma narrativa, uma história. Mas eu sei que algumas pessoas estão concentradas em estar dirigindo ou estar no ônibus com fone de ouvido. Coloco aqui o fone de ouvido e escuto toda a história direcionada àquele podcast. Tá? E aí, gente, eu trouxe para vocês um site chamado Online Voice Record. E aí você vem aqui e ele vem explicando como fazer. Aqui eu já botei, no gravar som. Vocês estão vendo aqui? Gravar som. E aí nesse gravar som, vocês podem ir clicando em começar e daí vai falando, retratando. Clique no botão para fazer o download e começar a usar. Pronto, eu não vou fazer o download porque senão vai parar aqui
a minha gravação. Mas o que acontece? Ele vai dando o passo a passo de como vocês trabalharem, de como vocês utilizarem o online, esse site, para poder criar um podcast, tá bom? Então é bem tranquilo, é bem facinho. Geralmente são entrevistas ou sobre tema livre, você tem uma narrativa, você tem uma história para contar, e aí eu quero apresentar através de um podcast. Como eu disse para vocês no início, com a evolução tecnológica, muitas coisas foram evoluindo. E uma das coisas que chegaram para evoluir no meio da nossa tecnologia são os podcasts. Trabalharmos a questão de não precisar estar lendo o livro em si, mas ouvir toda a interpretação, ouvir quem leu aquele livro, quem sabe falar sobre aquele assunto, diante de um podcast, diante de um texto ouvido, tá bom? Então esse é o nosso gênero textual, é o podcast, onde a gente utiliza para gravar informações e temas, desde história de quadrinhos até a narrativas relacionadas à medicina, assim é um exemplo, tá bom, meus amores? Se vocês quiserem anotar esse site de como produzir um podcast, anotem, porque mais na frente vocês precisarão deles, tá? Beijo grande, estou esperando vocês. Olha, eu quero ver quem puder, quem estiver disponível hoje à tarde, poder às 14 horas participar da minha live. Lá eu estarei com vocês, tá bom? Matando um pouco a saudade de todos vocês, meus amores. Até mais tarde, beijo grande.